Você, neste momento, já descobriu a importância de diferenciar observações daquilo que está na sua cabeça, os seus pensamentos, do quanto por trás dos nossos sentimentos existe uma necessidade profunda que a gente quer atender. A gente caminha em direção ao quarto componente, que é o componente de pedidos. Particularmente, eu amo esse componente, porque é o momento que o Marshall convida que a gente vá para o mundo e descubra os caminhos para cuidar disso que é importante para nós, para nutrir essa necessidade. Dentro da comunicação não violenta, existem dois tipos de pedido. O primeiro tipo de pedido são pedidos de ação. E pode parecer simples ou óbvio, mas grande parte dos conflitos acontecem porque eu não trago pedidos de ação específicos. Me conta se você já passou por isso. Você recebe um e-mail do seu chefe falando assim: olha, eu gostaria que você revisse esse relatório, não gostei, por favor, me mande com urgência, com mais informações detalhadas. Você para e fala: não, ok, faz um relatório, muda tudo, não sei o que, manda para o seu chefe. Olha, não era isso que eu te pedi. Mas você pensa: nossa, mas eu botei informações mais detalhadas, foi exatamente o que ele pediu. Percebe como informações mais detalhadas é algo abrangente? Eu posso estar pensando, então ele quer que eu coloque gráficos? E ele pode estar pensando, não, eu gostaria que ela deixasse as tabelas escritas ali. Outro exemplo. Amor, hoje eu queria que você ajudasse mais na arrumação da casa, tá difícil? Aí, o que a outra pessoa faz? Ela chega e começa a limpar as prateleiras, tirar o pó. Você entra e fala assim, eu falei pra você ajudar na arrumação da casa. Ué, mas aqui tava cheio de pó. Não, mas pelo amor de Deus, você viu o sofá? O tanto de coisa que tem espalhada na sala? É isso que eu preciso que você arrume. Mas será que estava claro? Percebe então que pedidos de ação são pedidos que precisam ser, antes de tudo, específicos. O que exatamente você gostaria que a pessoa fizesse ou dissesse? Outro ponto importante: pedidos de ação precisam ser em linguagem positiva. Se você chega para o seu filho, ele está ali batendo na mesa. Você fala, menino, para de bater na mesa. Aí ele para de bater na mesa e começa a bater o pé. No momento em que você fala para a pessoa o que você não quer que ela faça, você não deixou claro o que você gostaria que ela fizesse. Então, pedidos de ação são em linguagem positiva. É diferente eu falar o que eu não quero que a pessoa faça do que eu quero que faça. Então, filho, a mamãe está querendo um pouco de silêncio nesse momento. Você poderia ficar 10 minutos sem fazer barulho? Percebe a diferença? Outro ponto muito importante quando a gente fala de pedidos de ação é qual prazo, qual tempo que eu estou esperando uma resposta. Às vezes a gente faz um pedido, né? Por exemplo, amiga, eu estou com muita dificuldade naquele projeto da escola. Você pode me ajudar? E a amiga fala, sim, claro. E aí o dia passa, no final do dia você fala, nossa amiga, eu pedi ajuda, você não falou mais nada. Ué, mas eu não sabia que você precisava disso para hoje. Quantos problemas a gente tem, porque nos nossos pedidos a gente não especifica qual tempo, qual prazo daquilo. Vamos pensar no seguinte cenário. Você marcou uma reunião com uma pessoa, um encontro que seja, e você marcou para as 3 da tarde. Chegou 3h30, a pessoa ainda não tinha aparecido. 3h40 ela chega. Ai, desculpa, nossa, me atrasei, me enrolei, tal. Naquele momento, você que fez um curso de comunicação não violenta, percebe que você está se sentindo um pouco irritado, frustrado, que tem uma necessidade ali de confiança, uma necessidade de cuidado, talvez, também. Você pode ficar com aquilo preso e segurando aquilo contra aquela pessoa. Faz aquela careta, fala, então tá, finalmente, hein? Isso pode ter impactos na sua relação, concorda? Um possível pedido de ação nessa situação seria você trazer para essa pessoa a seguinte fala. A gente tinha combinado às 3. São 3h40, a hora que você chegou. Eu fico um pouco chateado, porque para mim é muito importante confiar nos nossos combinados. Você estaria disposto a, numa próxima vez, me mandar uma mensagem com antecedência, avisando que você vai atrasar? Como é para você isso?
No Instituto, a gente divide algumas atividades. Eu e a Luciana, a gente juntas cuida do nosso comercial, que é o atendimento a clientes externos. E teve a seguinte situação, onde ela, pela terceira vez, tinha comentado que estava difícil para ela, que estava com muita atividade, estava difícil equilibrar o doutorado e o trabalho do Instituto. E eu percebi que para mim era importante naquele momento cuidar mais da minha conexão com ela, eu queria mais clareza também, do quanto eu poderia contar com ela ou não. Eu queria ela bem, queria saúde, né, para ela naquele momento. E que eu estava me sentindo confusa, estava me sentindo preocupada também. E decidi trazer um pedido. Eu cheguei para ela e falei: Lu, eu acho que é a terceira, quarta vez que você comenta que tá bem difícil a quantidade de atividades que você tem contando com o Instituto e o doutorado. Eu tô me sentindo preocupada e um pouco confusa. Eu quero muito cuidar do seu bem-estar, do nosso bem-estar como equipe, e também de ter mais clareza do quanto eu posso te pedir ou não. Eu queria saber se você estaria disposta, a partir de agora, começar a marcar na nossa agenda do Instituto os horários que você vai estar dedicando ao doutorado e os horários que você vai estar disponível para o Instituto. Como que é para você essa ideia? Foi tão importante esse pedido para ela. Ela agradeceu, falou: nossa, Nola, adorei essa ideia, para mim vai ajudar muito trazer para vocês essa clareza e para mim ter essa clareza também. Percebeu a importância de um pedido de ação? De a gente caminhar em direção a algo que cuida das nossas necessidades e muitas vezes da necessidade do outro também envolvido. O segundo tipo de pedido é muito importante e a gente quer que você guarde ele, porque esse é um pedido que não está tanto no nosso cotidiano. O Marshall falava que são pedidos de conexão. Às vezes, na nossa relação, a gente não está pronto para fazer um pedido de ação. Inclusive, muitas das vezes, quando você está travado e não sabe o que pedir, o pedido de conexão pode ser o caminho para desbloquear e criar, junto com a outra pessoa, algumas ações que podem cuidar do que está acontecendo. Quais são exemplos de pedidos de conexão? O primeiro exemplo é: como é para você isso? Percebam que no último pedido de ação que eu fiz para a Luciana, eu terminei com como é para você isso? Foi um momento em que eu queria escutar dela, a honestidade dela. O pedido de conexão tem um poder de abrir espaço para o outro se expressar. Não é somente um sim ou não, eu quero te ouvir agora. Então, ao final de uma construção, né, de pedido, eu falar: como você se sente com o que eu estou te trazendo agora? Ou como é para você esse tema? É a chance que eu tenho de trazer espaço para o outro se expressar como ele se sente, o que é importante para ele, e juntos a gente ir caminhando em direção a um pedido de ação. Geralmente, em temas mais delicados, às vezes é difícil para a gente saber o que pedir ou que ação a gente quer. Quando eu me mudei para morar com meu marido, que na época era só meu namorado, tinha um tema que estava bem vivo para mim, que eram as nossas finanças. Como que agora nós, como casal, íamos cuidar dessas finanças. A gente comprava coisas para casa, a gente, né, tinha sonhos juntos, mas era um tema que não tinha sido ainda conversado e eu não sabia muito bem que ação eu queria. Foi nesse momento que eu decidi fazer um pedido de conexão para ele. Cheguei para ele e falei: amor, agora a gente está morando junto, a gente tem algumas despesas que a gente compartilha, outras não. E eu percebo que eu tô me sentindo um pouco confusa, insegura também. E eu quero cuidar de como a gente vai compartilhar essas contas, eu quero mais clareza disso, de qual é o nosso combinado. Eu quero também cuidar da minha segurança financeira. Como que é para você esse tema das nossas finanças juntas? Quero te ouvir. Às vezes, o seu pedido de ação vai estar 7 pedidos na frente nessa conversa. E o pedido de conexão é o momento em que você fala para aquela pessoa que ela importa também. Que você quer ouvir a perspectiva dela, você quer ouvir o que é importante para ela ali, naquele momento. E é a partir dessa construção de confiança que aumenta as chances do seu pedido ser atendido. O segundo tipo de pedido de conexão é um pedido de checagem. Então, depois de eu falar algo para alguém, eu posso falar assim:
Você poderia me contar o que você escutou do que eu disse? A minha intenção é ter certeza que eu soube expressar da maneira que eu gostaria. Esse é um pedido que pode ser delicado. Ele não é muito usual. E existe o risco da outra pessoa falar assim: ah, mas eu entendi tudo que você disse. Eu já entendi. Você acha que eu sou burro? Só que, quando a pessoa fala eu entendi, a gente não sabe exatamente o que ela entendeu. Às vezes ela fala eu entendi, você acha que eu sou incompetente mesmo. Nossa, não era essa a minha intenção, não era isso que eu queria falar. Então, se você tá numa conversa e você percebe que a coisa tá caminhando e o clima tá esquentando e você não entende o que tá acontecendo aqui, grandes chances de você ter falado laranja e a pessoa ter entendido azul. E vocês entraram num conflito de coisas que nem são o que está sendo discutido ali. Daí vem a importância da gente checar se a mensagem enviada foi a mensagem recebida. Esse tipo de pedido, ele é tão essencial que ele já salvou vidas. Não sei se vocês sabem, mas hoje em dia, quando você está no controle de voo, ao falar pouso autorizado, o comandante tem que falar pouso autorizado. Ele repete a informação para garantir que o que foi dito é o que o outro escutou. Muitas vezes, na mesa de cirurgia, bisturi. O enfermeiro, bisturi, para confirmar se aquilo que eu pedi é aquilo que eu estou recebendo. Então, apesar de ser um pedido diferente e às vezes desconfortável, acredite, ele pode salvar relações. A primeira vez que a gente tem contato com esse tema dos pedidos, às vezes a nossa vontade é sair fazendo um monte de pedido. Agora eu vou pedir tudo que eu quero, agora eu vou chegar para essa pessoa e eu vou falar o que eu quero que aconteça, o que vai cuidar da nossa relação ou da nossa empresa, ou o que for. Mas calma, tem uma frase que para nós é muito marcante, que é conexão antes da solução. Por que isso é importante? Às vezes, aquela ideia, aquela solução que está perfeita na minha cabeça não vai se encaixar com as possibilidades da outra pessoa. Ou às vezes, eu preciso dar um primeiro passo para ir em direção à solução final. Então, gente, quando você for trazer a sua expressão, fique atento. Qual está sendo a sua abertura a ouvir o que o outro também tem a trazer? Fazer pedidos é entrar numa dança, é convidar o outro para dar o passo dele também. E assim a gente fluir em direção àquilo que cuida das nossas necessidades em harmonia com as necessidades do outro. Beleza! Aprendi sobre pedidos, pedidos de ação, pedidos de conexão. Vou contar para vocês qual foi uma das grandes frustrações que eu vivi com a CNV. É você chegar lá, falar bonitinho, falar perfeito e você ouvir um não. Como assim essa pessoa falou não? Eu fui tão CNV. Essa é a diferença entre um pedido e uma demanda ou uma exigência. Num pedido, eu vou receber um não com a mesma abertura que eu receberia um sim. Não significa que não vai doer. Às vezes dói, é uma frustração. Eu queria tanto que essa pessoa contribuísse para a minha vida. Mas, como vocês sabem, na comunicação não violenta a gente quer cuidar da conexão. E para nós importa desde onde a pessoa vai fazer aquilo que eu estou pedindo dela. Existe um custo quando a gente continuamente fica falando sim para coisas que a gente queria dizer não. Isso pode atrapalhar relacionamentos, casais se divorciam por causa disso. Pessoas saem do emprego ou entram em burnout ou têm problemas de saúde por causa disso. Então, quando você escolhe fazer um pedido, você escolhe cuidar não só das suas necessidades, como da necessidade do outro. A gente fala na CNV que por trás de todo não tem algo que aquela pessoa está querendo preservar também. E por isso o não pode ser espaço para você conhecer mais a outra pessoa, entender o que é importante para ela naquele momento. Checar também se não existem outros caminhos, outras alternativas para ambos cuidarem do que é importante ali. E é por isso que eu prefiro receber um não verdadeiro do que um sim falso. Ah, a pessoa me disse não, acabou. Acabou, não tem mais o que fazer, estou fadado agora a viver com essa necessidade aqui no meu peito. O Marshall também fala que os pedidos, eles podem ser feitos,
para outra pessoa, aquela que está diretamente ligada na situação, mas ele também pode ser feito para mim mesma. Que pedido eu posso fazer para mim, para cuidar disso que é importante? Ou para um terceiro, uma outra pessoa que não necessariamente está envolvida naquela relação. Algo que eu vivi bastante com meu marido era uma vontade de empatia. Eu tinha uma necessidade de empatia e eu queria tanto que ele me ouvisse de forma empática e tal. E eu percebia que ali não tinha espaço e até mesmo habilidades para fazer uma escuta empática comigo. E ao invés de ficar ali insistindo e esperando que ele me desse isso, eu comecei a buscar empatia com minhas amigas, com minhas colegas, em grupos de prática. E, nossa, como isso me deu espaço. Espaço até para eu ser mais empática com ele. Percebem a importância de como eu vou trazer o meu pedido para outra pessoa? Tem uma frase que eu acho muito marcante. Faça o seu pedido não como quem pede ar para os seus pulmões, mas como quem pede flores para a sua mesa. Essa frase me relembra a importância da abundância, de eu explorar alternativas, de ir para esse lugar da expressão com leveza e presença, confiando que existem outros caminhos. Para isso, tem uma prática complementar à prática de pedidos que pode te apoiar bastante. Antes de você fazer o seu pedido, tente explorar 10 possibilidades, 10 caminhos para cuidar das necessidades que você viu que estão mais vivas naquela situação. Não necessariamente você vai perseguir todas elas, mas pelo menos você vai chegar na conversa com um pouco mais de leveza, confiança e abertura para dialogar com aquela pessoa. Não sei se vocês repararam, mas os exemplos que eu fui dando de pedidos seguiam o seguinte formato: observação, o que aconteceu, como eu me sentia, quais eram as necessidades e o pedido. Essa é uma expressão formal da CNV. É importante você prestar atenção se essa forma de expressão está ou não contribuindo para a conexão no momento da conversa. Às vezes pode ser que contribua e seja super legal falar seguindo esse formato, mas por vezes não. A pessoa pode achar robótico, achar estranho a sua forma de se expressar ali no momento. Com isso, eu quero trazer para você a opção da CNV informal, onde, antes de pensar na estrutura linguística, eu me conecto profundamente com a minha intenção no momento. Eu tenho por trás de mim todos esses componentes, mas eu vou falando de forma um pouco mais livre, um pouco mais solta, sem fixar essa ordem, que a gente traz aqui para vocês. Lembre-se, o que eu mais quero naquele momento é conexão. Uma conexão que cuida das minhas necessidades e da necessidade do outro, e não uma forma linguística fechada. A CNV, ela é uma abordagem que vem de dentro para fora. O mais importante na hora de trazer seus pedidos e sua expressão é estar ancorado no que é realmente importante, na sua vontade de se conectar com o outro, na sua curiosidade do que é a experiência do outro naquela situação. E se permita fluir no momento. A gente sabe que o momento de se expressar para o outro é um momento de extrema vulnerabilidade. E essa pode ser uma barreira para você trazer os seus pedidos. O receio de, nossa, como vai ser para o outro escutar isso tudo que está vivo dentro de mim? E sim, é muito vulnerável. É um momento onde o paradigma da dominação parece que vem aqui em cima e fala, olha, mas e se você estiver errado? E se você não for aceito? E se esse não for o caminho, o que vai acontecer? Qual punição você vai ter? E todas essas crenças podem te limitar de trazer a sua expressão. Então eu relembro você agora do paradigma da parceria, que é uma outra forma de enxergar o mundo, onde você confia na abundância, onde você busca cuidar da conexão e olhar para a nossa humanidade compartilhada ali naquele momento. No paradigma da parceria, a gente está ali para co-criar e não para demandar, exigir do outro. E isso é o que pode trazer leveza para o espaço de pedidos. Um risco de fazer pedidos claros é você ter as suas necessidades atendidas. Um outro risco é você cuidar daquela relação que é tão importante para você.
Quando eu faço pedidos a partir da intenção da CNV, eu estou querendo acessar a nossa vontade natural de contribuir com a vida uns dos outros. Tenta lembrar a última vez que alguém te fez um pedido e você pôde ajudar aquela pessoa. Qual é a sensação de poder contribuir com o outro? É prazeroso, vem sorrisos, vem alegria. E é esse lugar que você pode criar nas suas relações, trazendo pedidos com abertura, com clareza e com conexão. Vamos colocar na prática? Pense numa situação onde as suas necessidades não foram atendidas ou alguma conversa difícil. Pode até mesmo ser algo que você tenha trabalhado nos vídeos anteriores. Identifique uma, duas necessidades mais vivas daquele momento e explore quais são possíveis caminhos de cuidar dessas necessidades. Antes mesmo de fazer o pedido, lembra da importância de você ter a abundância para chegar na pessoa com mais leveza? Por exemplo, eu identifiquei na minha relação com as minhas sócias que existia uma necessidade de reconhecimento viva. Quais são outros caminhos que eu posso ter para nutrir essa necessidade de reconhecimento? De repente, eu posso parar para eu mesma contabilizar, poxa, quantos treinamentos eu já dei? Quantas horas de facilitação, né? Isso pode ser algo que eu vou fazer para me sentir reconhecida por mim mesma. Pode ser que eu busque feedbacks que eu já recebi de outros alunos meus, para, nossa, isso nutrir a minha necessidade de reconhecimento. Pode ser um pedido específico para as minhas sócias, né? Isso também pode estar nas suas estratégias. O que eu gostaria que elas fizessem que me ajudaria a me sentir reconhecida? Será que eu quero uma rodada de gratidão? Ou será que eu quero marcar uma reunião específica de feedback com uma delas para escutar os pontos positivos que ela percebe até o momento da minha atuação? Agora que você já tem um pouco de criatividade trabalhada ali, possíveis caminhos para nutrir a sua necessidade, o convite desse exercício é que você escreva qual é um pedido formal que você poderia fazer para uma outra pessoa. Nesse momento, a gente propõe que você faça a partir de observações, sentimentos, necessidades e o pedido no final, para você ir exercitando os componentes. Lembre-se que o pedido final pode ser um pedido de ação, como pode ser um pedido de conexão. Para fechar esse tema, temos a seguinte frase: você deve pedir. Pedir é, na minha opinião, o segredo mais poderoso e negligenciado para o sucesso e a felicidade.